Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Felipe César, sou integrante aqui do terceiro grupo, que ficou com o tema dos crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses crimes estão estipulados entre os artigos 225 a 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fiz esse videozinho aqui para auxiliar meus colegas na apresentação do produto, que posteriormente vai ser incluído outras coisas, como Pedro Paulo havia mencionado, que era uma entrevista com seu pai, falando um pouco dos crimes do ECA, dos menores infratores, entre outros. Meu produto é uma cartilha, fiz uma cartilha expositiva de todo o conteúdo exposto no tema dos crimes ali, nos artigos dos crimes do ECA. Então tem todos os artigos comentados, algumas informações a mais que eu quis pôr, como o contato, a quem eu recorro, sobre revistas, tirinhas, como isso pode ajudar no entendimento para as crianças, entre outras coisas. Então, na parte inicial, eu botei um sumário com a introdução e vários outros tópicos que eu achei interessante deixar aqui, para caso alguém já se interessa ir direto para a página específica, e uma introdução do tema, que é os três primeiros artigos, 225, 226 e 227, que é a introdução do tema. Então, todos os artigos estão comentados. Então, introdução do tema, o artigo comentado, e embaixo o artigo em síntese aqui, o artigo como é descrito no ECA. Então, daqui até as últimas páginas dessa cartilha vai ser assim, o artigo e a sua explicação bem específica. Então, por exemplo, aqui, ó, o artigo com as suas penas, os parágrafos únicos, os agravantes, etc. E a cada pontinho aqui é o comentário do artigo citado acima. Então é sempre artigo, comentário, artigo, penas, comentário, artigo, comentário e assim por diante. Eu não vou ler artigo por artigo e comentar cada um deles aqui, senão vai ficar uma coisa muito chata. Creio eu que é bem relativa essa questão de ficar lendo os artigos e explicando os artigos um por um, vai demorar muito. O intuito dessa cartilha e dessa mini apresentação aqui é só para terem ciência da cartilha e, caso quem queira a cartilha, estudar depois, posteriormente. É bem legal. Então segue sempre assim. Deixei uma frasezinha ali que eu achei interessante acrescentar também na cartilha, que diz: ser criança é ter liberdade para viver a infância com qualidade. Ser criança é ter direito à moradia adequada, à alimentação saudável e a uma boa educação. Ser criança é poder ser amado, protegido e feliz. A frase que eu achei interessante deixar fixada aqui, como os direitos da criança, qual o direito que ela tem, que é ser amado, ser feliz, ter uma infância com qualidade, uma moradia adequada, uma alimentação saudável, uma educação. São direitos que toda criança deve ter, mas que em regra nem todas têm esses direitos. Então aqui seguimos com os artigos e os comentários. E na página 12 e 13 eu quis dar uma diferenciada, botando uns quadrinhos e charges. E na página 13 alguns pontos importantes, como a quem eu recorro, a quem eu ligo, alguns dados sobre de quantos casos acontecem isso no Brasil, entre outras coisas. Então vamos explicar aqui a página 12, que foi a adequação que o ECA decidiu pôr no meio de quadrinhos e charges. Foi justamente isso. Ler um quadrinho, uma charge, às vezes é bem melhor, bem mais fácil, bem mais interativo do que ficar lendo texto corrido. Então, a lei, no geral, é chata de entender. Então, se você levar ela para mais pessoas, você precisa traduzir aquilo para uma linguagem mais dinâmica, que seria essa linguagem de quadrinhos, charges, que fica uma leitura didática e divertida de se fazer. Tá escrito ali em negrito, que ainda na página 12, que a ideia de lançar o ECA em gibi surgiu para esclarecer as leis existentes nele e também para tornar a leitura interessante. Então, esse tópicozinho que eu quis pôr aqui foi justamente para isso,
trazer a importância que uma leitura em quadrinho, uma leitura animada, pode fortalecer não somente os adultos a leitura, bem como as crianças que gostam de desenhos e às vezes até aprendem mais lendo essas revistas em quadrinhos. Já na página 13 eu botei alguns dados que achei relativamente importantes acrescentar aqui. E, por exemplo, ali, o artigo 136, inciso 9 da Lei 8.069 de 1990, diz que são atribuições do Conselho Tutelar assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, o Conselho Tutelar e o Poder Executivo, que é a Prefeitura, deve sempre caminhar lado a lado nas elaborações, propostas, planos, eventos para o atendimento da criança e do adolescente. O ProERD, por exemplo, é um grande exemplo disso. Tem ali um pouco do Poder Executivo, da Polícia Militar, mas é um programa destinado a jovens, a crianças e adolescentes que creio eu que muitos estados no estado de Goiás têm acesso ao ProERD, ainda mais colégios militares que devem viver disso dia a dia. Logo abaixo eu deixei o número para quem se deve recorrer caso aconteça alguma violência contra criança e adolescente, algum ato que leve um crime estipulado no ECA na criança e adolescente, e o número é o Disque 100. E ali eu deixei citado que o Disque 100 é o canal de denúncias oficial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Recebe denúncias anônimas de qualquer violação de direitos humanos, incluindo situações de violência sexual contra criança e adolescente. Para realizar a denúncia, Disque 100 de forma gratuita de qualquer parte do Brasil. O atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e após a ligação, o órgão encaminha a denúncia aos órgãos competentes na cidade de origem da criança ou adolescente para investigação. Então, por mais que você ligue em um Disque 100 e a sede dele seja em São Paulo, Goiânia, alguma metrópole muito grande, eles vão encaminhar essa denúncia para os órgãos mais próximos competentes da nossa região. E por fim eu deixei um dado que em 2019 diz que 100 recebeu 86,8 mil denúncias de violações de direitos da criança e adolescente. É um número muito alto e segue aumentando a cada ano, infelizmente. Então essas duas páginas eu deixei mais nesse método de dados, né, explicativos de como na página 12 de como os quadrinhos de char são importantes para o entendimento do ECA. E na página 5, alguns dados a quem eu recorro, a quem eu ligo, e alguns dados de qual a porcentagem, qual a totalidade de denúncias que eu obteve naquele ano. E por fim, eu deixei a conclusão e as referências bibliográficas. Na conclusão, eu escrevi que o presente estudo tratou sobre alguns aspectos penais punitivos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, para os meros infratores e do Estatuto da Juventude. Com o estudo, chegamos à conclusão que o ECA prevê punibilidade para os atos infracionais dos menores de 18 anos, mas se sabe sobre a precariedade e lentidão do Poder Judiciário brasileiro, fazendo com que alguns dos atos infracionais cometidos pelos menores não sejam alvo de punibilidade, prescrevendo por atingirem a idade limite para a punição baseada no ECA, que é 21 anos de idade. Sobre o jovem com a idade entre 18 e 29 anos, vimos que ele responderá conforme a previsão do Código Penal, caso não tenha cometido ato infracional antes da sua maioridade penal. Sobre a lei ser branda ou benevolente ou menor, cada um tem a sua opinião, cada um pode opinar e expor o que acha disso. Mas se sabe é que o Estatuto da Criança e do Adolescente é descumprido regularmente, como exemplo citamos a falta de estabelecimento apropriado para internação e atividades pedagógicas, como toda lei penal deve proteger e ressocializar o apenado, o que com as condições que atualmente se tem, isso acaba por não acontecendo. Então aqui foi uma conclusão mais no âmbito de crítica, que o nosso Poder Judiciário é lento nesses casos, acaba que prescreve a maioria das coisas, ou quando acontece, é menor, vamos deixar de lado, sempre é tratado como... não é tratado como prioridade.
Essa conclusão pode servir como um possível debate. Cada um tem uma opinião sobre isso, sabe? Uma pessoa acha que o Poder Judiciário é muito bom nesses casos, ele consegue resolver todas as situações relacionadas ao ECA e os menores são totalmente acolhidos. Já outras, completamente ao contrário. Mas essa é a conclusão que eu fiz sobre o tema e quis deixar esse debatezinho aí para caso alguém queira fazer posteriormente. E ao final deixei as referências bibliográficas das fontes que eu tirei minha pesquisa, de todo o material. E é só. Então, esse foi o meu material, foi o meu projeto. Essa cartilha expositiva com os artigos e comentários. Espero que tenham entendido o ponto dos crimes aqui do ECA. E qualquer dúvida, entrar em contato com o grupo. E posteriormente vai ser anexado maiores informações, maiores conteúdos sobre o tema dos crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigado.